Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 26 de fevereiro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo. E hoje nós iremos iniciar o capítulo 35, intitulado Retirou-se, ele só. Então vamos envolver a nossa irmã Carla, que irá fazer a nossa prece de gratidão. E logo depois, para nós adentrarmos nesse capítulo, a nossa irmã Aramita irá ler para cada um de nós o Evangelho de João, capítulo 6, onde nós vamos entender o texto e vamos entender o contexto que o texto está inserido. Então, essa passagem em que Humberto de Campos fala de Jesus, retirou-se, ele só, nós vamos entender essa passagem. Então, está no Evangelho de João, capítulo 6. Essa mesma passagem também está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo de 30 a 56. Também essa passagem foi contada pelo evangelista Mateus, está no capítulo 14, versículo 13 e 21. E também está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo de 10 a 17. Então, a gente vai observar que essa passagem, ela está inserida em todos os evangelhos. Vamos, então, iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Jesus amigo, é com alegria que te agradecemos essa oportunidade de encontro, de estudo, de fraternidade. Ajuda-nos a te rever nessas lições e te escutar, tentando aprender mais uma vez o que tu queres de nós. Ajuda-nos a caminhar contigo, abre o nosso entendimento e nos guia nesse caminho que parece difícil, mas contigo é sempre mais leve. Que assim seja. Então vamos começar pela ordem dos evangelistas. Então a ordem é Mateus. O primeiro de todos é Mateus. Então Mateus, capítulo 14, versículo de 13 a 21. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E, sabendo-o, o povo seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas cidades e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-nos aqui. Essa passagem. Agora vamos em Marcos. Em Marcos, capítulo 6, versículo de 30 a 56. Versículo 30 aqui. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá, a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado,
Os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Lucas 9, capítulo 9, 10 a 17. E, regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E, tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E, sabendo-o, a multidão o seguiu, e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então, chegando-se a ele, os 12 disseram-lhe: despede a multidão para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 alcovas de pedaços. E João, capítulo 6, que não diz qual é o versículo, só o capítulo 6. O capítulo 6 de João começa assim: depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Então vamos nós. Então aqui nós já estamos familiarizados. Essa passagem aqui, retirou-se ele só, foi logo depois que ele atendeu a multidão, que aliviou a fome, que o povo estava seguindo. Então ele estava preocupado, como é que nós vamos alimentar esse monte de gente, né? Então pega-se os 5 pães, pega os 2 peixes e distribuam, né? Um pedacinho para cada um, e cada um se sentia saciado, né? Então, quando Jesus se fazia acompanhar pela multidão na manhã rutilante, refletia amorosamente consigo mesmo. Olha aqui, Humberto de Campos vai trazer para a gente as reflexões de Jesus. Tia, como pode, tia, ele saber o que Jesus estava pensando, né? Lembra daquilo que nós sempre falamos,
Existem arquivos no mundo espiritual. Da mesma forma que está grafado os pensamentos do Cristo, também estará grafado os nossos pensamentos. Então imagina vamos ver aquele momento que a Amita estava dando uma palestra. E olha o que ela estava pensando naquele momento. Que a gente não se envergonhe do que nós estávamos pensando, né? Então, quando Jesus se fazia acompanhar pela multidão na manhã rutilante, refletia amorosamente consigo mesmo. Ensinar as lições básicas do reino de Deus aos filhos da Galileia, que o seguiam naquele instante divino. Lembra da multidão seguindo Cristo? Todos permaneciam agora cientes do amor que devia espraiar-se, né, estender-se sobre as nações da lei antiga, né? Falando da lei antiga, falando do judaísmo. Então, todos permaneciam agora cientes do amor que devia estender-se sobre as noções da lei antiga, porque a lei antiga você estudava que você deveria amar o seu amigo e odiar o seu inimigo. A lei dizia que se alguém foi e matou sua mãe, você tinha direito de ir lá matar a mãe, o pai, o irmão, mataria todo mundo. A lei, ela amparava isso. A lei mesmo, eu estou falando da lei do judaísmo mesmo. Ali, quando você vai estudar os livros de Moisés, e quando nós vamos estudar o Levítico, está lá. Eles se firmavam nessas leis. Por isso que Paulo mandou matar Estevão sem problema nenhum. E por isso que Estevão foi morto dentro do Sinédrio. Porque eles estavam respaldados perante a lei judaica. Tá? Não era a lei romana, era a lei do judaísmo. Continua os pensamentos. Então Jesus passou tudo para eles. Que não poderia Jesus fazer daqueles homens e mulheres bem informados? Poderia, enfim, alongar-se em maiores considerações relativas ao caminho de retorno da criatura aos braços do Pai. Dilataria os esclarecimentos do amor universal, conduziria a alma do povo para o grande entendimento, decifraria para os filhos dos homens os enigmas, dolorosos que constrangem o coração. Os filhos dos homens os encarnados, os seres que estão ali. Para isso, porém, era indispensável que compreendessem e amassem com o Espírito. Quantas pequenas lutas em vão, quantos atritos desnecessários. A multidão, por vezes, assumia atitudes estranhas e contraditórias. Diante dos prepostos, dos representantes de Tibério, que a visitavam, é interessante isso aqui, aplaudia delirantemente. Todavia, quando se afastavam os emissários de César, manchava os lábios com palavras torpes e gastava tempo na semeadura de ódios e divergências sem fim. Vamos lá ver um pouquinho a história de Tibério. Ele nasceu em 42 a.C. e desencarnou em 37 depois de Cristo. Lembrando que Jesus foi crucificado no ano de 33. Ele foi imperador de 14 depois de Cristo até sua morte em 37 depois de Cristo. Então, olha só o que o nosso Senhor Jesus está aqui a pensar em relação ao povo. O primeiro movimento, ele diz que nós devemos, ele, na verdade, hoje, esse texto está falando para cada um de nós. Então, ele diz assim, era indispensável que compreendessem e amassem com o Espírito. Porque com a personalidade é um troco de interesses. Com a personalidade é meu filho, minha filha, meu marido, meu irmão, meu amigo. Se eu amo por quê? Porque é meu filho, porque é minha filha. Se eu me esforço para me amar, porque é meu irmão. O esposo, porque de alguma forma ele me completa ou ela me completa naquilo que eu quero. Então, isso é personalidade, isso não é amar com espíritos. Esse é um amor de troca. É um amor ainda imaturo,
É um amor que começa a tomar uma certa forma ainda. Amar em espírito é com desinteresse total. Desinteresse total. E esse é o amor que não nos faz sofrer. Porque eu não espero absolutamente nada. Nada em troca. Por exemplo, às vezes tem mãe que sofre com a atitude de um filho. Poxa, meu filho não me liga, não me visita, minha filha não vem aqui, né? E realmente os filhos terão que prestar conta dessa falta de atenção para com os pais. Mas a mãe sofre por isso, o pai sofre por isso. Por quê? Porque aguarda um retorno. E ainda diz assim, como ele foi cruel, né? Ingrato, né? Então, na verdade, esse amar com o Espírito, que nós ainda estamos longe, mas vamos chegar um dia, esse é o amor que nos liberta, esse é o amor que nos plenifica, esse é o amor que nos faz bem. Então ele diz, quantas pequenas lutas em vão, e se tivermos esse amor com o Espírito, não vai ter essa luta não. Quantos atritos desnecessários. A multidão, por vezes, assumia atitudes estranhas e contraditórias. Quando, diante dos representantes de Tibério, que era o imperador, que a visitavam, aplaudia delirantemente, grandes emissários do imperador, né? Aquela puxação assim desagradável, né? Todavia, quando os representantes de Tibério se afastavam, os emissários de César, né, manchavam os lábios com palavras torpes e gastava tempo na semeadura de ódios e divergências sem fim. Gastavam tempo. Então, isso só acontecia naquela época, hoje não acontece mais não, né? Chega um representante, alguém importante, você trata super bem e tal, a pessoa saiu, o grupo saiu, pronto. Você descasca, né? É um bando de incompetentes, interesseiros, desviando verba, e a gente não mudou. Por isso que Jesus diz aqui, ele diz, a multidão, por vezes, assumia atitudes estranhas e contraditórias. Então ele pegou primeiro a parte política, né? Aí o imperador representando a parte política, então na frente dos políticos a gente bate um tapinha nas costas. Quando ele sai, a gente diz, você é um interesseiro, só está aqui porque está querendo voto, né? Mas momentos antes a gente estava atendendo super bem, oferecendo café, suco e tudo. Por isso que Jesus diz, a multidão tem atitudes contraditórias. Por que você não foi autêntico? Se você está aqui, por que você quer apenas um voto? Você só está tocando na minha mão por causa disso? Na verdade, e falaria. Mas não, é uma atitude contraditória. Tu bate palmas e a pessoa se afasta, você começa a emitir linhas de pensamentos totalmente diferentes do que minutos antes você estava fazendo. E aí, quando chega, né, se aparecer algum enviado do Sinédrio, e aí seria a religião, né, os representantes da religião, né? Se aparecer algum enviado do Sinédrio nas cidades que marginavam, que estava ali em torno do lago, louvava o povo a lei antiga e abraçava o mensageiro das autoridades de Jerusalém. Nossa, que maravilha! Santificado seja, né? E aquele movimento todo. Bastava, entretanto, que o visitante voltasse às costas para que a opinião geral ferisse a honorabilidade dos sacerdotes, perdendo-se nos desregramentos verbais de toda espécie. Sim, pensava Jesus, todo o problema do mundo era a necessidade de amor e realização fraternal. Ainda é. Amor e realização fraternal. Então, nós os terrícolas, ainda hoje, não conseguimos amar em espírito. Ainda nos provoca muita mágoa, muita raiva olharmos
política do nosso país, olharmos a posição de alguns religiosos e a gente, nesse momento, não emitir nenhuma crítica, não ficar irritado, chateado, né? Isso seria amar em espírito. Por quê? Porque, na verdade, pegando um religioso que usa o nome de Deus para se beneficiar, vamos pegar os políticos, né? O dinheiro público, a administração pública, é algo que você adquire uma responsabilidade perante Deus muito grande, mas muito grande mesmo. O fato de você não estar administrando isso, que é muito comum no nosso país, o nosso país é um país de interesseiros. As pessoas querem o que é melhor para ela, não é para a humanidade. Então, essas pessoas que se arvoraram a administrar dinheiro público, elas terão que prestar contas. Porque do livro divino não se apaga nada. E não vai demorar, porque a vida terrena ela é muito breve. E se eu me beneficio disso, eu também vou ter que prestar conta. Todos nós teremos que prestar conta. Então, quando Jesus olhava para os representantes de César e quando ele olhava para os fariseus, ele sentia piedade. Porque eles estavam cavando o próprio buraco, profundo e escuro. E não tem como fugir disso. Então Jesus olhava e via cada passo e para onde eles estavam seguindo. E Jesus sabe o sofrimento que cada um irá encontrar. E isso é amar em espírito. Então, quando eles se acercavam, viravam as costas, Jesus continuava em silêncio. Ele não ficava, tu viu fulano? Antipático demais, só porque é representante de César. Sorveu Jesus o ar puro e contemplou as árvores frondosas, onde as aves do céu situavam seus ninhos, algo distante. O lago era um espelho imenso e cristalino, refletindo a luz solar. Barcas rudes transportavam pescadores felizes, embriagados de alegria na manhã clara e suave. E, em derredor das águas deslumbrantemente iluminadas, erguiam-se vozes de mulheres e crianças que cantavam nas chácaras embalsamadas de inebriante perfume da natureza. Agradecia ao Pai aquelas bênçãos maravilhosas de luz e vida e continuava Jesus meditando. Cenas do próximo capítulo. Então, meus irmãos, nós estamos aqui acompanhando a linha de pensamento do nosso Senhor Jesus e vamos ver qual será o próximo pensamento dele que o nosso irmão Humberto de Campos irá trazer nessa leitura no nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Foi boa essa reflexão? Uma reflexão, né? O que eu tenho falado na presença e o que eu tenho falado na ausência da mesma pessoa. Não é verdade? Que possamos parar e pensar um pouco nisso. E o convite de Jesus, compreender que devemos amar com o Espírito e não com a personalidade. Foi bom? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Existem arquivos no mundo espiritual. Da mesma forma que está grafado os pensamentos do Cristo, também estará grafado os nossos pensamentos. Então, que a gente não se envergonhe do que nós estávamos pensando, né? Com a
personalidade é um troco de interesses. Com a personalidade é meu filho, minha filha, meu marido, meu irmão, meu amigo. Se eu amo, amo por quê? Porque é meu filho, porque é minha filha. Se eu me esforço para me amar, porque é meu irmão. O esposo, porque de alguma forma ele me completa ou ela me completa naquilo que eu quero. Então, isso é personalidade, isso não é amar com espíritos. Esse é um amor de troca. É um amor ainda imaturo. É um amor que começa a tomar uma certa forma ainda. Amar em espírito é com desinteresse total. E esse é o amor que não nos faz sofrer. Porque eu não espero absolutamente nada. Nada em troca. Então, na verdade, esse amar com o espírito, que nós ainda estamos longe, mas vamos chegar um dia, esse é o amor que nos liberta. Esse é o amor que nos planifica. Esse é o amor que nos faz bem. Todo o problema do mundo era a necessidade de amor e realização fraternal. Ainda é. Amor e realização fraternal. Então, nós os terrícolas, ainda hoje, não conseguimos amar em espírito. Ainda nos provoca muita mágoa, muita raiva olharmos a política do nosso país, olharmos a posição de alguns religiosos e a gente, nesse momento, não emitir nenhuma crítica, não ficar irritado, chateado, né? Isso seria amar em espírito. Por quê? Porque, na verdade, pegando um religioso que usa o nome de Deus para se beneficiar, vamos pegar os políticos, né? O dinheiro público, a administração pública, é algo que você adquire uma responsabilidade perante Deus muito grande, mas muito grande mesmo. O fato de você não estar administrando isso, que é muito comum no nosso país, o nosso país é um país de interesseiros. As pessoas querem o que é melhor para ela, não é para a humanidade. Então, essas pessoas que se arvoraram a administrar dinheiro público, elas terão que prestar contas. Porque do livro divino não se apaga nada. E não vai demorar, porque a vida terrena ela é muito breve. E se eu me beneficio disso, eu também vou ter que prestar conta. Todos nós teremos que prestar conta. Então, quando Jesus olhava para os representantes de César e quando ele olhava para os fariseus, ele sentia piedade. Porque eles estavam cavando o próprio buraco, profundo e escuro. E não tem como fugir disso. Então, Jesus olhava e via cada passo e para onde eles estavam seguindo. E Jesus sabe o sofrimento que cada um irá encontrar. E isso é amar em espírito. Uma reflexão, né? O que eu tenho falado na presença e o que eu tenho falado na ausência da mesma pessoa. Não é verdade? Que possamos parar e pensar um pouco nisso. E o convite de Jesus, compreender que devemos amar com o Espírito e não com a personalidade. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço
da família OS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos ao nosso Mestre Jesus, nosso amor querido, aos amigos espirituais aqui presentes, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos, Senhor.